E ela já está aqui comigo, maravilhosa, toda rainbow. Bom dia, Vi! Bom dia! Sexta-feira, como é que passou? Que delícia, né? Que dia maravilhoso. A gente está dando uns spoilerzinhos, mas na sexta-feira o pessoal vai conferir. E vai estar uma delícia. Ô, Vitória, me permita mandar um beijo para a Rosângela Jarila. Rô, desculpa, o seu sobrenome é muito chique. Um beijão pra você, eu sei que você assiste a gente todo dia. Um dia a Rosângela mandou uma panqueca maravilhosa aqui pra mim. Eu já falei pra ela que eu nem vi a cor, sabe? Teve gente que chegou em casa e já acabou com a panqueca. Obrigada pela sua audiência, querida. A Vera Eunice também me mandou uma oração hoje de manhã. Obrigada também, Vera. Um beijo pra você, viu? Vamos lá, Vitória Correia. Hoje o assunto, ele é delicado, mas ele é necessário. Ele está pertencendo a muitas discussões familiares aí, que são as relações homoafetivas e como falar isso para os pais ou como os pais aceitarem isso. Como você, como psicóloga, está vendo esse momento que a gente está vivendo? A gente precisa ressaltar que é uma pauta muito polêmica. Sim. E que é muito importante a gente trazer e tornar isso algo um pouco mais acessível para as pessoas que ainda não têm muito conhecimento. Né? É claro que em alguns momentos esse assunto ele pode ser muito delicado, porque a gente acaba falando de sentimentos e emoções que são marginais, né? Eles estão à margem da sociedade porque ainda não é a maioria. A minoria das pessoas tem relacionamentos homoafetivos e isso acaba tornando esse assunto muito mais delicado e um tabu. Então, a gente precisa começar a trazer esse assunto para pautas cotidianas, a gente precisa falar mais sobre isso, até porque essa semana a gente comemora a Semana do Orgulho LGBTQIA+, né? Dia 28 de junho é comemorado, que é quarta-feira, então a gente precisa falar sobre isso. Chegaram muitas perguntas para você ver como esse tema é muito pertinente, então eu já vou começar para não queimar a pergunta, que às vezes eu faço pergunta que o pessoal de casa fez. Minha filha diz que é homossexual, só que ela só tem 13 anos. O que eu posso fazer para ajudá-la? Ai, meu Deus. Por que a sua filha precisa de ajuda por ser homossexual, né? Vamos tentar entender. Porque se ela tivesse um relacionamento heteroafetivo, a gente não pensaria, como que eu posso ajudá-la? A gente pensaria como que eu posso, o que eu posso fazer, né? Mas não necessariamente ajudar. Então, talvez a gente precise olhar para sua filha, acolher esse momento que ela está passando por ser uma fase muito complicada. A adolescência, eu sempre falo, é a fase que a gente tem muitas emoções, sobram emoções e faltam palavras. Então, mas nesse caso, ela já disse para a mãe, né? Já deu um passo super importante, assim, de conseguir se abrir, de conseguir ser sincera e verbalizar essa relação que ela já tem com mulheres, né? Porque se ela é uma menina. Então, ela já trouxe essa fala muito concreta, assim, de que ela tem muita certeza. A gente não precisa necessariamente aceitar. A gente precisa respeitar e acolher, né? Dentro de casa que começa essa aceitação, que começa esse processo de que a pessoa entenda que não é errado gostar de pessoas, por mais que seja do mesmo sexo e que não seja um relacionamento padrão. Nossa, mas é delicado, né? Porque às vezes tem aquela questão assim, os filhos não nascem homossexual ou nascem homossexual e entram outras questões envolvidas. E é o que eu sempre falo, a maior frustração de toda essa questão são os pais. Os pais, eles se frustram muito, porque desde que a gente concebe, né? Desde que está no ventre materno, a gente começa a olhar para aquela criança e planejar. Então, a gente olha no ultrassom, é uma menininha, vai chamar Maria. Então, ela é a Maria, ela vai gostar do João e ela vai me dar netinhos. Isso é uma projeção nossa, a criança ela não é obrigada a realizar os nossos sonhos. A partir do momento que a gente coloca uma pessoa, uma criança, um ser no mundo, ele começa a ser autor da sua própria história. Já não são mais os pais que conseguem escrever e desdobrar toda essa história desse indivíduo, né? Ele tem a subjetividade dele e ao decorrer de toda a história de vida dele, ele vai construindo quem ele é. Nossa, você falou bonito aí, hein? Vamos anotar tudo isso. Meus pais nem desconfiam que eu gosto de meninos. Tenho 16 anos e sempre me atraí por homens. Acho que ele é homem também, né? Do sexo masculino. Nunca por mulheres, mas tenho sempre que aguentar as perguntas da família. Quando você vai apresentar a namorada pra gente? Como responder a verdade? O que seria a verdade, né? Quando você vai apresentar namorado, não vou apresentar uma namorada porque eu vou apresentar um namorado. Na verdade, as pessoas precisam parar de cobrar, porque é muito padronizado isso também na nossa vida, né? A gente nasce, daí a gente precisa começar a estudar. Aí a gente vai para a escolinha, tem toda aquela fase da escolinha. Daí depois a gente começa a entrar no ensino médio, o que você vai fazer de faculdade? Aí você não pode começar a namorar na faculdade, né? Porque você tem que se formar e depois namorar, e depois casar, e depois ter filho. Então acaba ficando uma coisa muito louca. Muita pressão. E com 16 anos as pessoas começam a
questionar quando você vai apresentar a namorada. E às vezes eu nem quero apresentar namorada, nem namorado, nem ninguém. E às vezes a gente só tá tendo um contato com a gente, se conhecendo, entendendo quem a gente é. Talvez eu goste de meninos, sim, no caso dele, né? Talvez ele goste mesmo de meninos, mas assumir um relacionamento com um homem ou com uma mulher não seja o ideal pra ele agora e tá tudo bem. Talvez seja importante também sinalizar pra essa família que falar sobre essas questões de quando você vai apresentar uma namorada, é uma coisa que te incomoda. A gente precisa começar a ser sincero e começar a quebrar um pouquinho isso, de que a gente não pode falar, de que a gente não precisa se justificar. Não gosto de meninas, eu gosto de... Não, a gente só precisa falar que a gente não quer apresentar ninguém por enquanto. E tá tudo bem. Maravilhoso. Vamos ver a próxima pergunta. Já fui muito traída por homens e com esse trauma comecei a me relacionar com mulheres. Acho mais fácil, me identifico e sei lidar com os problemas. Essa daí é meio pesada. Você se relaciona com mulheres só por ser mais fácil? Não é que ela é homossexual, é isso? A gente precisa começar a entender. Então, assim, será que esse relacionamento com mulheres, ele veio por um comodismo? Porque é mais cômodo pra você. Lembrando que contrapartida já vem junto um peso, né? Porque a partir do momento que você assume uma relação com mulheres, você já tá indo na contramão do mundo. As pessoas, elas já começam a te olhar com um olhar um pouquinho mais julgador. Você começa a pertencer a uma classe que a gente não se sente muito confortável. Mas é confortável pra você estar nessa relação porque você entende, você sabe os problemas, você sabe lidar, você se identifica. Será que é por isso que você tá nessa relação? Será que é porque você realmente se atrai por pessoas, por essa pessoa em específico? Ou será que é só por ser mais fácil pra você? Mas se ela consegue se relacionar, é porque ela se atrai, né? Depende. Porque daí a gente já começa a entrar nesse fato do comodismo. Às vezes eu nem me atraio tanto pela pessoa, mas o fato de ter alguém, de ter uma pessoa que faz tudo por mim, que eu consigo entender, que não me traz problemas, que não me traz questionamentos, que não coloca em xeque a minha autoestima, que não me coloca em xeque, pra mim às vezes é confortável. Mais seguro, né? É um lugarzinho assim, é o marzinho, né? A gente tá ali com o mar no umbigo, a água no umbigo, no mar. É a sensação de segurança, não tá tão raso e não tá tão fundo, tá tranquilo. Nossa, maravilhoso. Chegaram muito mais perguntas aqui. Infelizmente, o nosso tempo já acabou, mas a Vitória vai responder todas as perguntinhas. E vamos falar lá no seu Instagram, Vi, totalmente linda, maravilhosa, assumidamente seu agora, Agora é né? meu, voltou pra mim. E se você tiver mais dúvidas, questionamentos, quer fazer terapia, a Vitória Correia tá aí também o WhatsApp dela, né, Vi? Você trabalha em todas as áreas, inclusive essa que a gente tá falando. Sim, lembrando que o meu foco maior, ele é mulher, né? Hoje o meu atendimento, ele tem sido mais voltado para mulheres. E principalmente nessa faixa etária da adolescência e juventude, né? Que são as fases de maior conflito. Então eu tô aqui para ajudar. Não é um público restrito, eu atendo a todos os públicos. E outra coisa também que é muito importante falar, se não rolar identificação entre a gente consegue encaminhar para outros profissionais. O importante é que você procure ajuda. Não deixe de fazer terapia. É maravilhoso, inclusive para sanar essas questões mesmo que surgem aí na adolescência. Exatamente, né? Na vida adulta, enfim, estamos aqui para isso. Obrigada, Vitória Correia, mais uma vez pela sua participação aqui, linda, Paty. Maravilhosa. E o Tarobá Cidade de hoje vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 11 horas e você fica agora com Tarobá Notícia com Cid Ribeiro. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até amanhã.